Olá, uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui nessa edição do curso Áreas Urbanas Centrais, Cidades Históricas, Temas de Patrimônio Urbano, que é uma iniciativa de uma disciplina optativa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que é ministrada por mim, sou a professora Flávia Brito, e que tem como monitora a Bruna Bassetti, a quem eu agradeço desde já toda a ajuda fornecida ao longo dessa disciplina. Essa é uma disciplina que tem como objetivo discutir a cidade, o patrimônio cultural, a partir de uma perspectiva multidisciplinar e variada, com temas que vão desde os instrumentos de proteção até a história de preservação no Brasil e no mundo, e chegando a alguns estudos de caso. No dia de hoje, a gente tem a penúltima palestra de uma série dentro dessa mesma disciplina, que se chama Patrimônio Cultural entre Ameaças e Fragilidades, e para isso a gente recebe a professora Cláudia Muniz, que é docente na FAAP, e também doutoranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, para falar sobre as suas pesquisas sobre o bairro da Bela Vista, que foram objetos da sua dissertação de mestrado, e para falar um pouco do percurso desse bairro como patrimônio, sobretudo olhando para as questões da habitação social e dos cortiços que se localizam ali no bairro. Então, eu queria agradecer a Cláudia pela parceria e presença aqui conosco no nosso curso, é uma alegria. Agradecer também a participação dos alunos e alunas que têm estado conosco aí já nesses meses todos, participando e se interessando sobre esse tema do patrimônio e das cidades históricas. Então, sem mais, eu passo a palavra, então, à professora Cláudia, a quem eu rendo, então, a palavra. Eu queria agradecer demais o convite de vocês. Eu já estou assistindo a disciplina, né, desde o início, eu fiz questão de acompanhar todo o conteúdo que foi mostrado, as discussões e as dúvidas também dos alunos, para sentir, né, para que minha apresentação também pudesse se encaixar e contribuir para a disciplina da melhor forma possível. A Flávia, então, já me apresentou, ela é minha professora orientadora, foi no mestrado e agora continuará sendo no doutorado. Eu passei no último processo seletivo, então vou começar a pesquisa de doutorado em 2021. Pretendo seguir com o tema do patrimônio, pretendo seguir com um olhar para a área central de São Paulo, mas no mestrado eu fiquei restrita, de certa forma, ao território da Bela Vista, e agora eu pretendo estender para outros bairros da área central de São Paulo. E também gostaria de olhar a habitação social, a habitação popular, na realidade, no patrimônio municipal, né? Então, quais foram os desafios na consideração, na valoração, ou não, né, de exemplares de habitação popular na área central de São Paulo por parte dos agentes do patrimônio, principalmente, né? Então, eu vou, como a Flávia também já disse, eu estruturei a apresentação de modo a dar ênfase em como o bairro da Bela Vista fez parte da trajetória da preservação em âmbito municipal em São Paulo. Né? Eu vou falar dos cortiços também, mas eu acho que os cortiços vão fazer parte de toda essa lógica que foi estruturada no olhar para a Bela Vista. Num primeiro momento, então, eu vou apresentar para vocês o bairro da Bela Vista em si, depois, na sequência, por que a Bela Vista se tornou uma questão para o patrimônio. Na sequência, a trajetória da preservação em nível municipal, muito brevemente, até porque vocês já viram no âmbito dessa disciplina, como se deu essa trajetória, principalmente com a aula da Mariana Tonasso, né, e da Flávia também.
E depois a Bela Vista no DPH, né, que é o órgão de preservação municipal. E eu escolhi para apresentar para vocês 4 ações ocorridas com um olhar para a Bela Vista. Tá? Mas a gente tem que entendê-las também dentro de uma dinâmica do DPH, de olhar para outros bairros centrais com as mesmas características urbanas, históricas, ou as mesmas não, né, mas características similares. Então, só para a gente também entender e contextualizar melhor. Bom, eu acredito que vocês conheçam, mesmo que seja um pouquinho, o bairro da Bela Vista, popularmente conhecido como Bexiga, né? Ele é um bairro um dos bairros que forma a coroa central de São Paulo, um dos bairros que foi arruado, loteado e parcelado na segunda metade do século XIX, em função do crescimento populacional, da industrialização, da leva imigratória europeia, que veio a São Paulo como mão de obra, né? Então, a Bela Vista foi um dos bairros que se constituiu nesse período, fazendo parte da coroa central, assim como outros bairros, Bom Retiro, Campos Elíseos, Brás, Moca, né, que são praticamente contemporâneos. A Bela Vista, desde o princípio, ela foi um empreendimento imobiliário voltado para as camadas populares, né, de São Paulo, desses imigrantes que estavam chegando principalmente. Então, ao contrário de outros bairros, como Campos Elíseos, a Bela Vista sempre teve caráter popular. Isso teve como reflexo, né, ou teve como materialidade, um parcelamento do solo com lotes pequenos, com testada estreita e grande profundidade. A maioria dos lotes tem essa configuração. O uso misto sempre também esteve presente, justamente porque as famílias de renda média, de renda baixa, também procuraram abrir os seus estabelecimentos comerciais ou oferecer os seus serviços, muitas vezes na mesma edificação. Então, o uso misto sempre esteve presente. A gente tem um baixo gabarito, né, nesse primeiro momento, obviamente, a tecnologia construtiva utilizada, em sua maioria, foi o tijolo de barro, essa linguagem eclética também, né, e a ausência de recuos frontais, tipologias muito específicas que, inclusive, foram pesquisadas por uma pesquisadora da FAO, chamada Sheila Schneck. Ela fez tanto o mestrado quanto o doutorado dela na FAO, e ela levantou uma série de alvarás para construção, de pedidos, né, de solicitação de construção no bairro da Bela Vista, desde os primórdios, e ela mostra todas essas tipologias construtivas do período, né, desse primeiro momento de ocupação da Bela Vista. Inclusive, esse caráter popular, ele foi identificado por uma série de pesquisadoras também. A professora Ana Lana, da FAUSP, tem publicações a respeito. Uma outra pesquisadora chamada Célia da Rocha Paz, que também estudou a Bela Vista, também foi uma agente pública em São Paulo, a gente vai ouvir falar dela mais para frente. Ela até caracteriza a Bela Vista como um bairro, como a periferia da área central de São Paulo. A Sheila Schneck coloca que a Bela Vista é um bairro tipicamente suburbano, voltado para as camadas pobres e média da população. Então, a dinâmica social urbana da Bela Vista, ela tem essa configuração desde o começo, e a gente vai ver que isso não se modificou no decorrer do tempo, né? A Bela Vista ainda mantém, em grande medida, essas características. Só também lembrando que esse parcelamento com essas características, ele é predominante, mas ele também não é homogêneo, porque a Bela Vista tem algumas conformações geomorfológicas que são diferentes ao longo desse território. Então, por exemplo, a região da Grota, que é a região da encosta, que começa na Avenida Paulista, ali nas proximidades do MASP,
da Fundação Getúlio Vargas em direção a 9 de Julho, em direção a Brigadeiro Luiz Antônio, essa encosta, ela é chamada de grota, né? E ela tem as suas particularidades do meio físico, que inclusive também foram objeto de preservação diferenciada, a gente vai ver também lá na frente. Mas, como vocês podem ver no mapa da esquerda, não sei se dá para ver tão bem, mas tem um traçado cinza com linha tracejada, que é o traçado do loteamento original da Bela Vista, datado de 1881, acho que foi a aprovação, mas ele se consolidou no decorrer de 1880, né, dos anos 1880. E a gente tem, então, esse parcelamento com uma malha viária ortogonal, em grande medida, né, com esses lotes pequenos. E a gente também tem a região ali da Vila Itororó, mais perto da 23 de Maio, que é o Vale do Córrego Itororó, justamente. Então, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem situarem também, né, o nome das principais avenidas que estão ali ao redor do bairro. A linha laranja, mais escura, né, da Avenida Paulista, Frei Caneca, o Viaduto Júlio de Mesquita Filho, hoje definem o limite administrativo da Bela Vista, do distrito da Bela Vista. E, na porção norte, a partir do Viaduto Júlio de Mesquita Filho para cima, que é um laranja ali no meio tom, já é o distrito administrativo da República. Então, isso é uma contradição desse lugar, assim, porque o Viaduto Júlio de Mesquita Filho, onde passa a Avenida Radial Leste, ela segmenta o bairro, dividiu, né? A Bela Vista ficou na porção sul, a República na porção norte, só que toda essa configuração é Bela Vista. Os moradores se reconhecem como moradores da Bela Vista, os comerciantes são comerciantes da Bela Vista, mesmo estando na porção norte. Então, esse é um problema que a gente tem. Então, aqui eu trago imagens para vocês, que são imagens da década de 80, do IGPAC, que é um dos instrumentos que eu vou apresentar para vocês. São imagens que mostram cenas cotidianas, né? Então, esse uso misto, métrica pedestre, né? Muitas das atividades cotidianas são feitas a pé, o pequeno comércio, o pequeno serviço, né? Pequeno entre aspas, mas de pequeno porte, a presença de habitações coletivas, também chamadas de cortiços, de pensões, que desde também do final do século XIX se mostram presentes no bairro, ainda que a dinâmica dos cortiços no século XXI seja um pouco distinta daquele período. Mas as habitações coletivas atravessam a história urbana da Bela Vista. E também o baixo gabarito e os lotes que ainda se mantêm com configurações semelhantes. E, além das características urbanas e arquitetônicas, a Bela Vista, acho que vocês também já ouviram falar ou já conhecem, é palco de infinitas manifestações culturais, assim, é um bairro muito rico e que tem uma diversidade cultural, muito por conta dos grupos sociais que ali habitam desde o final do século XIX. Então, num primeiro momento, as pesquisadoras Sheila Schneck, a Ana Lana, a Célia da Rocha Paz, a Nádia Marzola, que é outra representante dessas pesquisas, todas elas mostraram que, sim, até meados do século XX, a Bela Vista foi ocupada predominantemente por imigrantes italianos, em sua maioria do sul da Itália. Né? Então, dá para a gente dizer que o bairro foi ocupado, em sua maioria, por italianos. Mas os italianos não foram os únicos a se estabelecer e a criar suas relações ali. Os negros, sim, são um grupo que sempre estiveram presentes, inclusive antes da consolidação desse loteamento, desse empreendimento imobiliário. Os negros já estavam ali, na região do córrego do Saracura, né, que depois dá vazão, termina no córrego do Angabaú. Ali é conhecido, inclusive, como o primeiro quilombo urbano de São Paulo, né, onde hoje se encontra a quadra da escola de samba Vai-Vai, que é a escola de samba do bairro. E essa mescla, essa heterogeneidade social, ainda que com predominância italiana, ela gerou
essa riqueza, né, de manifestações culturais que são populares e também foram assimiladas por moradores de outras localidades, né, do município como um todo. Então, parte dessas manifestações, como, por exemplo, a festa em homenagem à Nossa Senhora da Querupita, que é essa imagem inferior à direita, ela é frequentada por moradores de São Paulo inteiro, né? O tradicional bolo do Bexiga, que comemora o aniversário de São Paulo, que acontece todo 25 de janeiro, é organizado por associações do bairro, não é um evento organizado pela prefeitura, mas sim por voluntários e organizações do bairro. A lavagem da escadaria da 13 de maio com o grupo Ilu Obadmin. O bloco esfarrapado, que é um bloco carnavalesco, alguns dizem que é o mais antigo de São Paulo, começou como um cordão, hoje já é um bloco. O bloco do esfarrapado, que tem representantes atuantes também como lideranças do bairro. Então, é um bairro muito rico em termos de manifestações culturais, né? E acho que a gente, aqui na disciplina também, acho que ficou bem claro que o olhar do patrimônio, o olhar que a gente gostaria de refletir, que a gente gosta de refletir, de discutir, é o que justamente incorpora, entende, dá espaço para essas manifestações de maneira geral, né? E não só as características arquitetônicas excepcionais e monumentais. Bom, agora, o segundo ponto, eu vou construir por que a Bela Vista, né, essa ideia de por que a Bela Vista se tornou uma questão para o patrimônio. A partir do final dos anos 70, começaram a surgir na Bela Vista várias associações civis ligadas aos empreendimentos comerciais de restaurantes, cantinas e padarias, principalmente. Não todas elas, mas a maioria delas. Né? Então, a gente teve no final dos anos 80, né, a criação da União do Bexiga, eu coloquei a relação aqui para vocês darem uma olhada. A União do Bexiga, que foi iniciativa do Orlando Laurenti, que era o dono da padaria Basilicata, e a União foi presidida por muito tempo pelo Armandinho, que é uma figura importante na história do bairro também, uma liderança social muito ativa, muito atuante, que já faleceu. A Sodepro, que é presidida pelo Walter Taverna, que é proprietário de mais de um restaurante na Bela Vista. O Walter Taverna ainda continua ativo no bairro, né, mais representado pela filha dele, pela neta dele, porque ele já está com uma idade mais avançada, mas ele... a Sodepro sempre se mostrou atuante na busca por recursos e por projetos para o bairro da Bela Vista desde a sua criação no final dos anos 70. E aí outras associações, né, a Sabiá, Clube dos Lojistas, o Clube Saracura, a Associação Atlética Lusitana e o que não é uma associação, mas sim uma instituição cultural, que é o Museu da Memória do Bexiga, né, que hoje é chamado de MUMB. Ele teve um tempo fechado, reabriu, fechou de novo, reabriu, mas ele foi iniciativa do Armando Pugliese, que é o Armandinho, né, que também estava liderando a União do Bexiga e presidindo o Museu da Memória do Bexiga. E o museu também foi um dos principais articuladores na busca por esses recursos e pela atenção, né, do bairro. Então, eu encontrei essas associações por meio de pesquisas em jornais de grande circulação, desde o final dos anos 70. Então, eu fiz uma pesquisa no Estadão, né, e na Folha de São Paulo. Eu varri, desde o final do século 70, da década de 70 até o final dos anos 80, exemplares publicados em todos os anos. E aí eu fui elencando e fui identificando essas associações. Mas, em resumo, o que precisa ficar registrado, né? Que, desde os anos 70, existe uma série de atores com projeção, né? Então, são lideranças que se articularam, né, com o poder público, tanto municipal quanto estadual, na busca por visibilidade para Bela Vista. Né? Então, eles acionavam os poderes públicos buscando recursos, buscando organizar concursos, buscando incentivos para atividades turísticas, atividades gastronômicas, porque grande parte delas estava realmente voltada para o ramo do eixo gastronômico da 13 de maio. E
essa série de articulações, ela fez com que o bairro passasse a ser reconhecido e passasse a pertencer ao imaginário social como o bairro dos italianos. Né? Então, o bairro foi ganhando esse corpo, essa memória predominante, né? Em função dessas relações entre as associações e o poder público, que, obviamente, eram veiculadas pela mídia impressa, pela mídia de grande circulação. Então, aqui eu também coloco para vocês exemplos de reportagens publicadas nos anos 80, mostrando os resultados, né, dessa organização da nova memória. Então, Bexiga quer ser mais italiano, Bexiga quer ter um centro turístico italiano em São Paulo. Também foi iniciativa desse mesmo movimento a tentativa da instalação de um terminal turístico rodoviário na Bela Vista, né? Depois eles estudaram outra área da cidade para a instalação do terminal, mas o primeiro que foi buscado foi a instalação desse terminal na Bela Vista, né? Então, isso foi moldando, né, e foi criando uma imagem no imaginário social, né, de que o bairro era o bairro dos italianos, e a gente também já passa a problematizar essas questões, né, no sentido de que outros grupos sociais se fazem presente nesse território, têm as suas memórias estruturadas, né, nessa materialidade, nesse bairro, nesse conjunto urbano, não apenas os negros, mas também a leva migratória nacional, né, os nortistas, nordestinos, que passaram a habitar o bairro a partir dos anos 60, principalmente, eles também têm as suas manifestações, também têm as suas referências para a memória e tudo mais, então elas acabaram obscurecidas, a gente pode dizer assim, ou invisibilizadas, por causa do protagonismo da memória italiana, e vejam que isso já faz, né, mais de 40 anos, já faz bastante tempo que essa memória faz parte desse imaginário, né. E, na verdade, sobre isso, obviamente que essas associações também passaram a acionar os órgãos de preservação, né, para preservar imóveis históricos, imóveis que para eles tinham importância, né, na história urbana do bairro. Então, o Compresp, o DPH, também eram órgãos acionados por essas associações, por esses atores, né, então, e ele foi ganhando esse lugar de memória, o lugar de história em São Paulo, né, e isso tem relação com a preservação, né, obviamente. Então, nesse momento, esses laços começam a existir, começam a se estruturar, e fez parte da minha pesquisa investigar se o DPH, ele, de certa forma, contribuiu para permanência ou para o fortalecimento dessa memória em detrimento de outras. Fez parte da minha pesquisa. Depois eu vou, no decorrer da apresentação, eu mostro para vocês o que aconteceu na minha investigação, né, o que ela mostrou. Mas isso tem relação com a questão da preservação, né. Outros elementos que contribuíram para que a Bela Vista ganhasse atenção por parte dos órgãos de preservação foram as transformações urbanas, viárias e também sociais, de certa forma, né? Então, a Bela Vista, ela está localizada entre o centro principal da cidade, digamos assim, o centro mais antigo, e a região da Avenida Paulista. Então, a gente pode dizer que a Bela Vista está estrategicamente localizada em São Paulo, na área central, né? Então, o mercado imobiliário, ele está de olho constante na Bela Vista, porque ela tem uma localização muito estratégica, né? Próxima do centro, próxima da Avenida Paulista, próxima da 23 de maio, da 9 de julho, então, grandes avenidas. A rede de transporte coletivo da cidade, ela rodeia o bairro, então é uma área de interesse, sempre foi, né, desde que o mercado imobiliário começou a estar mais atuante, se especializar. Então, a Vista, ela está no centro das atenções, né? E não só isso, essas duas setas vermelhas que vocês estão vendo aí, elas um pouco ilustram essas forças, né? Porque as pesquisadoras também, e eu também identifiquei na Bela Vista, que existe uma pressão mesmo, de um espraiamento das funções especializadas do centro em direção à Bela Vista, e também
da ação desse mercado imobiliário voltado para habitação e voltado para serviços, desde da região da Avenida Paulista em direção à Bela Vista. Então, essas duas forças, elas estão direcionadas para o interior da Bela Vista mesmo. Além dessa pressão, né, imobiliária, a gente teve, né, desde os anos 60, na verdade, a gente teve desde os anos 30, 40, com a implantação do plano de avenidas do Prestes Maia, né, que está aí representado pelas linhas amarelas. Então, o perímetro de radiação é esse anel que está mais ali na porção norte, que atravessa a Bela Vista na sua extremidade norte, né, com o viaduto Jaceguai, viaduto Maria Paula, né, o viaduto Jacareí, a Avenida 9 de Julho e a Avenida 23 de Maio, que passam nos fundos dos vales, né, do córrego do Saracura e no córrego Itororó. Mas elas foram construídas durante os anos 40, 50, 23 de Maio é até um pouco mais nova, anos 50, 60, e nos anos 70, o término da construção do viaduto Júlio de Mesquita Filho, onde passa, né, o leito da Avenida Radial Leste, que é esse marrom mais escuro, que, como eu disse anteriormente, seccionou o bairro ao meio, por meio de um viaduto, né, um viaduto que traz consequências drásticas para a paisagem, para o desenho urbano, para o traçado original do bairro, porque vejam que ele atravessa quase que literalmente o miolo desse traçado original. E a gente tem também esse eixo norte-sul, que é a cor mostarda, que é o alargamento da rua Rui Barbosa, que era uma rua que fazia parte do arruamento original, mas que teve o seu leito alargado e ganhou características viárias e paisagísticas de avenida. Então, hoje a gente pode considerar que a Rui Barbosa, ela é, de certa forma, uma barreira também, assim como a Radial Leste. Aí, o alargamento da rua Rui Barbosa, ela permitiu, assim, curiosamente, a abertura da única praça no interior da Bela Vista, né, ali mais próximo do miolo mais antigo do Bexiga, que é a Praça Dom Orione, em frente à escadaria 13 de Maio. E aí, em cima da Brigadeiro, a via continua por meio de um viaduto e depois ela segue em direção à Avenida Paulista. Então, vejam que a abertura dessas vias, dessas avenidas, o alargamento da Rui Barbosa, trouxeram também consequências drásticas para esse bairro, que foram objeto de preocupação do ponto de vista da preservação, né? Porque eles modificaram as características urbanas do bairro, que, desde o primeiro momento, foi lido pelo DPH como testemunho da história urbana de São Paulo. Né? Então, a preocupação com a ambiência, a preocupação com a mancha urbana, que desde o começo do DPH já estava colocado como uma questão para a preservação, ela se coloca de forma preocupante, né? Por isso também que o patrimônio se mostrou preocupado com a região, né? Brevemente, como vocês também já viram na disciplina, né, como que se deu a trajetória da preservação no nível municipal, Então, nos anos 70, as primeiras iniciativas, né, em âmbito municipal, ocorreram por meio da Coordenadoria Geral do Planejamento, da COGEP, que foi criada em 72. Né? A COGEP, ela era dentre as funções que ela adquiriu, ela era responsável por demarcar áreas especiais, né, zonas especiais na cidade para enquadramento na Z8-200, que era um instrumento de preservação antes da criação do tombamento. Vocês viram isso na aula da Mariana Tonasso, né, que estudou a Z8-200 na pesquisa de mestrado dela. Então, a Z8-200 era a zona que demarcava as áreas, né, os imóveis também de importância histórica que mereceriam preservação. No primeiro momento, ao longo dos anos 70, a COGEP, ela esteve voltada ela se debruçou mais para a região leste, para o início da zona leste de São Paulo, em função da construção da linha de metrô leste-oeste. E ali no começo da Zona Leste, né, até mais ou menos a Moca, foi delimitada a zona do metrô leste e fez parte das diretrizes da delimitação dessa zona a identificação também de imóveis e manchas para enquadramento na Z8-200. Então, a COGEP ficou
teve o seu olhar voltado para essa região da cidade, que era um eixo de desenvolvimento que tinha parte da atenção municipal. Mas, além da Zona Metro-Leste, a COGEP também organizou o Projeto Centro. E, no âmbito do Projeto Centro, ocorreu a elaboração do primeiro inventário da cidade, realizado pelo Carlos Lemos e o Benedito Lima de Toledo, que a Mariana também explicou para vocês, né? E esse inventário depois foi objeto de um projeto de lei para enquadramento dos imóveis que haviam sido selecionados na Z8200. Então, e outro aspecto importante é que o patrimônio em âmbito municipal, ele nasceu, de certa forma, né, vinculado ao planejamento urbano territorial, porque por causa das zonas, por causa das próprias diretrizes de planejamento, né, então esse casamento ocorria com a atuação da COGEP. E, como a Mariana mostrou para vocês também, a Z8200, ela mostrava fragilidades, né? Porque, primeiro, para que ela fosse homologada, ela precisava passar pela votação e aprovação na Câmara dos Vereadores. E, muitas vezes, essa votação não era favorável, né, à delimitação. Sem contar que ela também se mostrou frágil, a gente vai ver um dos casos onde ela foi revogada, né, por um mecanismo autoritário, lembrando que a gente estava em regime autoritário. Quando ela foi revogada, especificamente nesse caso, não era mais, mas existia essa fragilidade nesse período político, digamos assim, né. Em 75, o Departamento do Patrimônio Histórico foi criado, né, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura. Então, no final dos anos 70, início dos 80, as ações de preservação, elas foram passando paulatinamente para as mãos do DPH. Saíram da COGEP e passaram para o DPH. Tá? Lembrando que o instrumento do tombamento ainda não havia sido criado e a função do DPH basicamente, era muito parecida, né, que era selecionar imóveis e manchas urbanas com necessidade de preservação ou com importância, né, para a preservação e posterior enquadramento na Z8200. O DPH participou também do inventário da Zona Metro-Leste, que em parceria com a COGEP, no final dos anos 70, e aí, em 1983, no primeiro ano da gestão do prefeito Mário Covas, o DPH conseguiu organizar a realização de um inventário sistemático do patrimônio ambiental urbano municipal, né, de São Paulo. Eu não disse lá atrás, mas lembrando também que, nesse momento, né, anos 70, anos 80, um dos guias conceituais, né, da preservação do patrimônio, era o conceito de patrimônio ambiental urbano, que estava sendo, que na verdade tinha sido criado nos anos 70, mas que balizava, em grande medida, as ações de preservação, né, então, o que ocorreu aqui era distinto, de certa forma, à prática predominante no IPHAN, por exemplo, que se baseava no decreto-lei de 37, né, de 1937. Então, que era a indicação, né, de bens culturais que tivessem importância excepcional do ponto de vista arquitetônico, histórico, estilístico e tudo mais. Então, o DPH, desde o primeiro momento, ele já mobilizava o conceito de patrimônio ambiental urbano, que, em sua essência, é mais inclusivo, que também olha para a dimensão urbana, da paisagem, ambiental, né, que também nasceu vinculado ao planejamento, né, a visão de planejamento. Então, a gente pode dizer que o IGPAC, que é esse segundo inventário, digamos, o primeiro pode ter sido da Zona Metro-Leste, mas a COGEP foi a parceira e ainda estava muito presente. O primeiro de responsabilidade autônoma, digamos assim, do DPH foi o IGPAC, que é o Inventário Geral do Patrimônio Cultural, Ambiental e Urbano de São Paulo. O IGPAC, ele previa a inventariação de 27 bairros em São Paulo. Então, era um projeto bem ambicioso. O DPH já tinha a intenção de organizar um inventário com essa magnitude até antes de 83, mas foi em 83, pelo menos que eu pude perceber, que o IGPAC ganhou força para ser iniciado, né, por parte do corpo técnico do DPH.
A diretora do DPH, à época, que era a Regina Meyer, a professora também da FAUSP, ela tinha morado na Inglaterra, ela tinha voltado para o Brasil, ela foi indicada para esse cargo, e ela, pelo que os técnicos também me relataram, ela deu fôlego, né, deu incentivo para a realização do inventário. Então, ele previa 27 bairros para inventariação, mas, obviamente, eles tinham uma noção de que não dava, com os recursos, com a capacidade de técnicos, né, financeira também, de realizar tudo de uma vez só. Então, eles estabeleceram critérios para bairros que viriam na frente, né, e bairros que seriam deixados para serem inventariados posteriormente. E os 2 primeiros bairros escolhidos para o IGEPAC começar foram a Liberdade e a Bela Vista. Segundo os discursos, né, das arquitetas participantes do projeto, e também essa informação está registrada na publicação oficial do inventário, é que eles selecionaram a Liberdade e a Bela Vista devido ao caráter emergencial das transformações urbanas e imobiliárias que estavam em andamento naquele momento, ou seja, no início dos anos 80. Então, a Leila Diegoli, que foi a arquiteta coordenadora do IGEPAC, ela relatou para mim que ela cruzou informações dos alvarás expedidos pela prefeitura para demolição, os lançamentos imobiliários que estavam previstos naquele momento, e a planta da cidade de São Paulo de 1897, e esse cruzamento feito também na Liberdade ligou um alerta para a equipe que falou: a Liberdade e a Bela Vista têm grandes chances de se modificarem ainda mais, né? Ainda mais do que elas já se modificaram até hoje, do ponto de vista urbano e arquitetônico, principalmente, né? E aí, o DPH, então, decidiu começar o IGEPAC por esses 2 bairros, e foi o IGEPAC Bela Vista, que foi um dos casos, né, um dos meus objetos de pesquisa do mestrado. E aí, 10 anos depois, em 1985, né, da criação do DPH, o COMPRESP foi criado, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, mas ele começou a atuar efetivamente em 1988. Então, teve um gap aí de 3 anos até a homologação, né, dos primeiros tombamentos em nível municipal. Então, os casos que eu vou apresentar para vocês hoje, parte deles ainda aconteceram antes da instituição do tombamento, e parte deles depois, para vocês também terem uma ideia desse marco, né, de instrumento de preservação. Então, como que a Bela Vista esteve presente na trajetória, né, da preservação em nível municipal? O primeiro caso que eu vou apresentar para vocês, então, é o inventário IGEPAC Bela Vista, que foi produzido entre 83 e 85, durante a gestão do prefeito Mário Covas, e com a Regina Meyer como diretora do DPH. O segundo caso é um caso mais específico, que é o dos casarões das ruas Assembleia e Jandaia, que fica ali nas proximidades da Avenida 23 de Maio. Esse caso se arrastou quase que pela década de 80 inteira. A primeira ação do DPH ocorreu em 81 e a última, infelizmente, em 87. O terceiro caso foi o Concurso Nacional de Ideias para Renovação e Preservação do Bexiga, ali cortou o finalzinho, mas é de 89 a 92, e o próprio processo de tombamento da Bela Vista, né, que teve início no ano 1990 e foi finalizado em 2002 com a promulgação da resolução número 22, que a gente também vai discutir na aula de hoje, né, com a participação da Flávia. Bom, eu também não vou me alongar muito, tá, em cada um deles. Depois, se vocês tiverem dúvidas, eu vou respondendo no nosso debate, acho que pode ser até mais rico. Sobre o IGEPAC Bela Vista, né, o IGEPAC, ele é uma iniciativa, é uma ação do DPH que até hoje faz parte da memória institucional do DPH, assim. Os técnicos que participaram, ex-técnicos que não estão mais lá, mas que hoje respondem por esse inventário, tem um prazer muito grande em falar sobre ele, porque foi um trabalho extensivo, foi um trabalho de grande magnitude, foi um trabalho com uma metodologia bem colocada, assim, né, que teve critérios, que teve um grande material produzido. Então, o IGEPAC
Bela Vista e Liberdade, que foram esses primeiros dos anos 80, foram os primeiros, né? E depois vieram outros bairros na sequência. Então, o que é importante a gente registrar do inventário como instrumento de preservação, né? Que ele deu consistência para o patrimônio ser entendido, ser lido, interpretado e usado para medidas de preservação em escala urbana. Né? Então, isso foi muito importante. Outra coisa importante também do IGPAC e também da mobilização do conceito de patrimônio ambiental urbano é da seleção e do reconhecimento de bens que não fossem exclusivamente excepcionais do ponto de vista histórico e ou arquitetônico. Né? Então, as manchas urbanas, os imóveis que fizeram parte da seleção do inventário, em sua maioria, eram edificações como essas que vocês estão vendo na imagem, né? Eram vilas, vielas, conjunto de casas, de sobrados, que refletiam esse caráter popular também da ocupação, né, do bairro. Então, isso foi, de certa forma, positivo, a gente pode dizer assim, né, ou para aquele momento foi importante para o amadurecimento também do debate em torno do patrimônio no âmbito do órgão, né? Porque houve, desde o primeiro momento, a consideração desse patrimônio e desses bens para além da excepcionalidade. E como eu já disse para vocês, então ele foi realizado em caráter emergencial, né, em caráter de urgência, frente às transformações urbanas, imobiliárias, sociais que estavam se colocando e que os técnicos identificaram que estava acontecendo, né, no discurso deles estava acontecendo. Como narrativa oficial, então, né, o inventário se colocou como um instrumento que também, além de buscar medidas de preservação, constituiria um acervo documental do repertório que constitui o patrimônio ambiental urbano do bairro. Né? Então, o inventário para a equipe formuladora também tinha um caráter educativo, um caráter didático, de informar a população sobre o patrimônio ambiental urbano da Bela Vista e depois, com todo o conjunto de inventários produzidos, do município de São Paulo como um todo, né, ou grande parte do município. Então, existia essa preocupação didática de passar essas informações, de fazer a população da cidade conhecer o seu patrimônio, né. Ao mesmo tempo, eu vi algumas contradições, né, porque está presente no discurso oficial, tanto na publicação quanto no relato das participantes, um destaque aos italianos como os moradores tradicionais, né, sendo que, como eu falei para vocês, existiram outros grupos sociais que moravam, que habitavam esse lugar há muito tempo, né, que constituíam essa heterogeneidade social, de certa forma. Então, essa foi um elemento, né, que eu destaquei na minha pesquisa como contraditório até, porque se existia essa preocupação com o patrimônio ambiental urbano, né, que na interpretação, por exemplo, do Ulpiano Bezerra de Menezes, em essência social, né, em essência faz parte do que a população mobiliza como patrimônio, você destacar certos grupos como mais, né, como tradicionais ou mais vinculados àquele lugar, é problemático, né, ou é passível de contradição. Em relação aos aspectos metodológicos, né, a gente também, eu também percebi, eu acho que eu me aproximo um pouco da leitura da Mariana Tonasso também, da Andréa Tourinho, da Marli Rodrigues, de certa forma, que também são outras pesquisadoras do termo, né, e também do conceito, que o patrimônio ambiental urbano no IGPAC, ele foi mobilizado parcialmente, ou seja, deu-se mais ênfase aos aspectos paisagísticos, urbanos, ambientais, do conjunto urbano, do que propriamente dos sentidos sociais, dos sujeitos sociais e das próprias manifestações culturais que acontecem nesse território, né? Então, digamos assim, a atenção, né, da equipe na metodologia esteve mais voltada para esses aspectos que já vinham sendo elaborados e adotados desde a COGEP até e nas iniciativas anteriores. Então, de certa forma, ele foi mobilizado parcialmente.
As medidas de proteção, né? Então, o IGPAC, foi um inventário pensado para que depois as manchas urbanas e os imóveis fossem enquadrados na Z8.200, porque o tombamento ainda não havia sido criado. E as medidas de proteção que foram elencadas no inventário pela equipe, elas ficaram muito restritas à dimensão arquitetônica urbana, né? Então, muitas vezes limite de gabaritos, restrição a remembramentos de lotes, preservação de elementos urbanos como praças, escadarias, e não houve qualquer menção à permanência da população residente no período, né? Então, não que não houvesse a preocupação com a permanência, havia, porque a gente vai ver que o caso dos casarões da Assembleia e Jandaia mostraram que estava em discussão no órgão essa questão da permanência da população mais vulnerável, de renda média e baixa, mas nas medidas de proteção do inventário, essa preocupação não esteve colocada, não foi colocada. E, além de todo o trabalho que foi feito pelos arquitetos, principalmente, o IGPAC contou com a elaboração de um estudo sociológico, que foi feito por uma equipe dentro do DPH, mas que não era a mesma equipe que estava fazendo o próprio inventário, né, os levantamentos, as fotografias, os desenhos, a identificação dos imóveis. Existia uma outra equipe formada por historiadoras e elas desenvolveram um estudo sociológico muito interessante sobre o bairro. Então, elas entrevistaram moradores, elas aplicaram questionários, elas tentaram problematizar a historiografia oficial, que sempre deu protagonismo aos italianos. Então, elas mostraram nesse estudo que houve presença de outros grupos no bairro, e, naquele momento, a presença dos nordestinos era significativa. Só que, como o resultado desse estudo, ou o que foi levantado nesse estudo, não está registrado quase que nada na publicação oficial, e muitas das ex-participantes do projeto não se lembram, ou se lembram vagamente desse estudo, eu entendi que foi um estudo que não teve conexão muito com o IGPAC. Então, ele foi uma iniciativa que, inclusive, no campo do patrimônio, estava acontecendo em outras iniciativas, em outras esferas, né, no Brasil, naquele período, mas que não teve reverberação dentro desse inventário, né? Então, por isso que até o conceito de patrimônio ambiental urbano eu coloco que foi mobilizado parcialmente, porque esse estudo poderia contribuir para que ele fosse mobilizado nas suas múltiplas interpretações também. E aqui eu trouxe para vocês, só por curiosidade, o material que consiste, né, o IGPAC. Então, a equipe, além da publicação oficial, que é essa número 1, que é um caderno, que inclusive tem arquivado em bibliotecas municipais, não só no arquivo do DPH, na seção de levantamento e pesquisa, mas, por exemplo, na Biblioteca Mário de Andrade tem exemplares. Então, para quem tiver interesse em consultar, o da Liberdade também foi publicado. Os mapas que foram elaborados, então a equipe elaborou uma série de mapas com imóveis inventariados, subáreas e manchas, hierarquia viária, tem um monte de mapa que foi feito, e é muito interessante, porque isso mostrou que realmente foi um trabalho extenso mesmo, assim, eles se debruçaram e se preocuparam em fazer um trabalho bastante consistente. As entrevistas com lideranças locais, que foram feitas tanto no âmbito do estudo sociológico, como até a equipe de arquitetos no levantamento de campo chegaram a fazer entrevistas com lideranças, né? Mas essas da equipe da principal, entre aspas, do inventário, ela ficou mais voltada para lideranças dos italianos também, né? Então, dos restaurantes, tirando a Vai-Vai, né? Mas então, também ficou um pouco restrita, mas outras entrevistas foram feitas. Um levantamento iconográfico riquíssimo também que foi feito, e aí é fonte de pesquisa também para quem quiser estudar a Bela Vista naquele período. Então, tem pastas com fotos, quase todos os imóveis inventariados, né, tem fotos, pelo menos das fachadas. Então, dá para a gente ver também como eram os imóveis naquele momento, mas não só os imóveis, mas o conjunto urbano. E o caderno dos aspectos sociológicos que eu coloquei aqui também, para vocês só verem o documento.
E é legal que essa imagem está mostrando, as historiadoras fizeram perguntas para os moradores exatamente assim, quais bens ou quais lugares na Bela Vista você mais gosta, você não gosta, né? Então, teve uma linguagem mais acessível, né? E até tentando mobilizar outros valores, né? O valor afetivo também, né? Não só o valor arquitetônico, histórico, mas também o valor afetivo daquela população, né? E elas buscaram entrevistar famílias, pessoas de diferentes faixas de renda, porque essa é uma característica também da Bela Vista, existe uma certa variedade, né? de renda. Então, esse aqui é o material e aí esse foi um dos objetos da minha pesquisa de mestrado, então eu levantei todo esse acervo, todo esse material, que é bem extenso, que faz parte do IGPAC, né, e aí, os casarões das suas assembleias de Jandaia, aqui só o ano tá errado, 1981 que começou, né, eu trouxe as imagens deles aqui para vocês, porque eu não sei se todo mundo conhece esse caso, mas ele foi um caso bem emblemático aqui em São Paulo também. Os casarões, eles estavam construídos sobre um muro de arrimo que separa a Rua da Jandaia, que é essa rua que vocês estão vendo na imagem da esquerda, da cota da Avenida 23 de Maio. Né? Então, ele separa esse desnível, esse muro de arrimo, né, contém essa encosta, e esses casarões, eles estavam construídos sobre o muro de arrimo. As construções foram autorizadas pela prefeitura nos anos 30, pelo que eu pude averiguar também na pesquisa, então, desde os anos 30, os casarões foram sendo construídos, eles eram, então, bastante antigos, só que, em 1960, eu não me lembro exatamente qual foi o prefeito, mas ele autorizou a construção de um anel viário entre a Jandaia, a Brigadeiro e a 23 de Maio. E aí esses casarões começaram a ser desapropriados para a construção desse anel viário. Esse processo de desapropriação fez com que antigos proprietários se desinteressassem, mudassem daí, ou já vendessem logo, né, para o poder público, e esse conjunto passou a ser ocupado por cortiços, na sua maioria, né, de forma irregular. E essa ocupação deu margem para que essa região ficasse estigmatizada, né, como degradada, como não desejada, né, então criou-se esse estigma desses casarões, e eles eram grandes, né, então vários deles subdivididos, então muita gente morava tanto na Rua Jandaia, que é essa da imagem, quanto da Assembleia, que era uma rua que existia, mas que foi demolida para a construção desse anel. E esses casarões estavam entre a Jandaia e a Assembleia, e alguns deles tinham acesso nas duas ruas, tanto na Assembleia quanto na Jandaia, que estava numa cota um pouco inferior. Então, esse processo de encortiçamento, de ocupação irregular, ele foi se intensificando, até que, em 1981, a Folha de São Paulo divulgou uma denúncia, digamos assim, numa reportagem, dizendo que a situação dos imóveis era caótica, que o poder público tinha que agir, porque estava em condições muito precárias, insalubres, e aí, em função dessa reportagem, o DPH decidiu agir e decidiu ir até o local e fazer um primeiro reconhecimento e levantamento dos imóveis. Aí, em 1983, lembrem-se, né, no mesmo ano em que o IGPAC teve início, o mesmo DPH procurou se atentar mais para esse conjunto e tentou desenvolver um projeto piloto para a reabilitação do conjunto para fins de interesse social. Ou seja, esse projeto contaria com a reforma e o restauro dos imóveis e com a destinação das unidades para as famílias residentes, ou pelo menos para famílias de baixa renda das proximidades, né? Então, o DPH, junto com a SEAB, tentou realizar esse projeto, tentou levar esse projeto adiante, que inclusive precisava de parcerias intersetoriais, então não só o DPH, como a SEAB, mas a EMURB também estariam envolvidas para que esse projeto piloto pudesse ser viabilizado. Então, esse projeto
esse protocolo de parceria intersetorial, ele não chegou a ser assinado, eu encontrei, né, nos documentos a intenção, mas ele não foi assinado, e o projeto piloto perdeu força. Então, assim, no final das contas, as gestões posteriores não deram seguimento, e o projeto não teve continuação. Mas a gente pode dizer que o DPH obteve uma vitória quando ele conseguiu que o conjunto fosse enquadrado na Z8-200 em 1984. Então, de 1984 até 87, eles estavam protegidos, né, e enquadrados na Z8-200. Quando o próximo prefeito, que foi Jânio Quadros, decidiu retomar e acelerar a construção do anel viário, terminar o processo de desapropriação para se livrar dos imóveis, revogou a Z8-200 pelo dispositivo de decurso de prazo, que é um dispositivo que inclusive vem da época da ditadura militar, né? Era um instrumento usado na ditadura para revogar leis. Ele usou o mesmo mecanismo, revogou a Z8-200 de uma maneira autoritária e deu início à demolição dos imóveis, né? O DPH foi um dos órgãos que foi ao debate público, que foi aos jornais, que foi à televisão, se mostrar contrário à demolição, lutando pela preservação do conjunto, e aí vários atores usaram vários argumentos, tanto que eram testemunhos da história urbana, quanto com a preocupação com a população. Existe uma série de motivos que eles alegavam, mas grande parte dos técnicos se mostraram, né, e se colocaram nesse debate, inclusive ex-participantes, ex-integrantes do DPH. Mas, infelizmente, o conjunto não sobreviveu, a população foi expulsa, a maioria dessa população foi alocada em conjuntos habitacionais na extrema periferia de São Paulo, alguns em Campo Limpo, outros em Guaianazes, e hoje o que a gente tem na nossa paisagem são os arcos da Jandaia, que é o desenho, né, estrutural, digamos assim, desse muro de arrimo. Esse muro também ficou conhecido como Arcos do Jânio, por causa do Jânio Quadros, né, que foi o prefeito que deu seguimento à demolição e à construção desse anel que vocês estão vendo aí, que é mais ou menos onde ficava a Rua da Assembleia. E essa praça em frente aos arcos ganha o nome de Praça dos Artesãos Calabreses, porque também na historiografia oficial existe a informação de que esse muro foi construído por imigrantes calabreses, mas algumas pesquisas, como a do Diego Vargas, por exemplo, que estuda também esse lugar, não tem comprovação de quem foram a mão de obra utilizada também na construção. Rapidamente, né, que meu tempo já está acabando, o terceiro ponto, né, que não aconteceu dentro do DPH especificamente, mas que teve participação do DPH e depois consequências para a abertura do tombamento, que foi o Concurso Nacional de Ideias para a Renovação e Preservação do Bexiga. Ele aconteceu durante a gestão da prefeita Luísa Erundina, que aconteceu em 89 e 92, mas antes, o concurso teve um antecedente, digamos assim, que foi um concurso público visando a renovação urbana do bairro do Bexiga, que aconteceu justamente na gestão do Jânio Quadros, né? Então, ao mesmo tempo que a demolição, a expulsão da população residente nos casarões da Assembleia Jandaia estava em curso, esse concurso estava sendo pensado para Bela Vista, né? Ele, na verdade, partiu de uma iniciativa da Sodepro, que é uma daquelas associações que eu mostrei para vocês, presidida pelo Walter Taverna. Ele queria levar para 13 de maio um portal, um monumento à imigração italiana, e aí membros da EMURB deram a ideia de, ao invés de fazer esse marco monumental em homenagem à imigração italiana, para que se realizasse um concurso mais amplo, um concurso de escala urbana, né, que previsse, além do incentivo ao turismo, que era um dos objetivos, uma adequada utilização do solo urbano, o adensamento da área, a valorização do patrimônio ambiental urbano, né? E aí tem um dedinho do DPH, porque ele não aconteceu por causa do DPH, né? Não foi iniciativa do DPH, mas o DPH foi consultado para organizar esse concurso. Mas esse concurso acabou não indo adiante, a proposta acabou finalizada, né, em 88, até que, na gestão posterior, eles decidiram, né, a prefeitura decidiu retomar essa ideia do concurso e
colocou, né, em vigor esse concurso que foi coordenado por diferentes órgãos municipais. Né? Então, esteve à frente desse concurso representação da SEAB, da Secretaria Municipal de Cultura, da EMURB, da SEMPLA, que era a Secretaria de Planejamento, e também do IAB. O IAB esteve envolvido também na coordenação desse concurso. Então, foi um concurso que teve representatividade de vários setores da prefeitura e outros órgãos da classe, né, da arquitetura e tudo mais. Além de se buscar essa preservação do conjunto e da materialidade, foi premissa do concurso desenvolver debates com a população local, porque se colocou como um dos objetivos a permanência da população, né? E aí, em outubro de 1989, foram realizados 10 seminários temáticos abertos ao público, em vários estabelecimentos da Bela Vista, para que a população residente pudesse participar, né? Esse concurso ele foi objeto de pesquisa do Thales Marretti, que também desenvolveu o mestrado, a pesquisa aqui na FAUSP. O Thales estudou o concurso como objeto e ele levantou todas essas informações, assim, dos seminários, esses boletins, que até a imagem da direita, cada seminário teve um boletim publicado com as discussões que ocorreram no âmbito dos seminários. Então, a gente pode dizer que essa premissa, de certa forma, ela ocorreu, né? Ainda que o Thales tenha identificado que a participação popular, ela até que foi ínfima, assim, não eram reuniões que juntavam muita gente, mas, como premissa, né, realmente aconteceu, e os boletins foram publicados. No ano de 1990, a comissão organizadora recebeu as propostas e escolheu 3 delas para votação popular. Essa votação aconteceu em dezembro do mesmo ano, né, e eles distribuíram urnas pelo bairro para que a população elegesse uma das 3 propostas, né, dos 3 projetos urbanos escolhidos. E aí, a proposta do escritório da arquiteta Amélia Reinaldo, um escritório chamado Arquigrupo de Recife, ganhou o concurso. Né? O resultado saiu no finalzinho do ano 1990. E, em 1991, o Arquigrupo e a EMURB começou a desenvolver, os dois, né, em conjunto, começaram a desenvolver os trabalhos para a elaboração de um projeto de lei, além da implementação do projeto, para a elaboração de um projeto de lei para a criação da área de preservação e renovação urbana do Bexiga. Tá? Mas esse projeto de lei não foi à plenária e não foi aprovado. Já estou terminando, o último ponto, que a gente vai discutir também com a Flávia na sequência, é o próprio processo de tombamento da Bela Vista, que a abertura dele, na verdade, foi em 1990, né? Em 89, o vereador José Índio entrou com uma moção pedindo a abertura do processo de tombamento, preocupado com a especulação imobiliária e expulsão da população de mais baixa renda. Em 90, o DPH desenvolve um estudo para dar entrada no Compresp, para que o Compresp votasse a abertura do processo de tombamento. Então, eles retomam o trabalho do IGEPAC, continuam o trabalho do IGEPAC, porque, assim, eles viram que mais imóveis poderiam ser selecionados, haviam imóveis com fichas não preenchidas do inventário, então, eles retomam esse trabalho, tentam finalizar, ou pelo menos completar o IGEPAC, para dar subsídio para o estudo do tombamento. E o Compresp vota, né, para a abertura do processo de tombamento, e o Thales, na mesma pesquisa sobre o concurso, mostra que houve tensões do DPH com a EMURB, os organizadores do concurso, porque eles acabaram vendo iniciativas se sobreporem, né? O concurso está sendo realizado visando a preservação e vai abrir o tombamento, e quais vão ser as implicações do tombamento, sendo que o projeto urbano proposto pela equipe vencedora podia ou não ter o tombamento, ou outras soluções no âmbito da preservação, então rolaram tensões nesse sentido, mas em 92, as equipes decidiram dialogar, né, e produziram uma nova minuta para o tombamento, e foi essa minuta que foi considerada, né,
para o estudo de tombamento. Eles reviram o perímetro e tentaram vincular, ou tentaram chegar num senso comum entre o perímetro do concurso e o perímetro do GEPAC Bela Vista. E os dois entenderam, né, as duas partes entenderam que o objetivo era preservar o ambiente urbano. O processo, então, se desenvolveu no DPH ao longo dos anos 90, até que, em 2002, o Compresp votou a favor da homologação do tombamento, que é, então, registrado, né, na resolução número 22 do Compresp. A gente vai discutir na sequência, né, essa resolução, ela é, de certa forma, um pouco aberta nas suas diretrizes, né, então, e a consequência disso a gente está sentindo constantemente. Em resumo, a resolução prevê a preservação da conformação da geomorfológica, o traçado urbano, parcelamento fundiário, a vegetação, conjuntos edificados e elementos urbanos. Também não há menção a outras dimensões, né, do patrimônio. 3 áreas de proteção foram demarcadas, vocês podem ver aí na imagem à direita, que inclusive foi produzida pela Bruna, e está no livro, no artigo que eu indiquei para vocês lerem e acompanharem, né, que trata mais ou menos do que eu falei aqui, que foi escrito pela Vânia e pela Eliane, e aí, as 3 áreas de proteção, né, a área vermelha mais escura, a área do Bexiga, à esquerda, né, mais clarinha, a área da Grota, que é essa encosta que eu falei para vocês que vem do Espigão da Paulista, e a terceira área, que é essa à direita, que é o quarteirão onde está a Vila Itororó. Além das 3 áreas, foram tombados isoladamente cerca de 900 imóveis no interior, não só no interior das áreas, viu, gente, tem imóveis fora também, mas no bairro da Bela Vista, em 3 níveis de preservação, NP 1, 2 e 3. E aí a gente também vai discutir, né, o que cada um quer dizer, proteção integral, proteção da fachada, da volumetria e tudo mais, e 5 elementos urbanos, né, que são a Praça Amadeu Amaral, a Praça Dom Orione, a escadaria da 13 de Maio, as encostas e muros de arrimo da Almirante Marques Leão, que é uma das ruas que fazem parte do bairro, e os arcos da Rua Jandaia, que é justamente onde estavam os casarões. Então, acho que agora a proposta, como está acontecendo a flor da pele, né, a votação e a aprovação de empreendimentos no bairro nesse momento, não que não tivesse sido desde 2002, né, mas acho que a ideia é a gente discutir um pouco quais são as implicações de agora, né. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso passar meu contato. Se algum de vocês estiverem estudando a Bela Vista ou tem intenção de estudar a Bela Vista, estou à disposição também, tá bom? Até para compartilhar minha pesquisa de mestrado, para quem tiver interesse.